Chegou o momento tão esperado de eu contar para vocês de como e onde iniciou, né, o sonho do Espaço Sara Rezende. E vou contar então toda a minha história para vocês, desde quando eu senti no coração a vontade de ser uma profissional da área da saúde e de trabalhar com as pessoas, lidando diretamente com as pessoas. Meu nome é Sara Rezende. Eu tenho 26 anos e eu nasci em Goiânia, mas meus pais, quando eu tinha ali 1 ano de idade, eles se mudaram para o interior do Tocantins, numa cidade chamada Natividade ali, mas não mudaram para a cidade em especial, foram para um assentamento. Essa é minha mãe, o nome dela é Leila, e esse que está do lado é meu irmãozinho. E eu. Ele é meu irmão mais velho. O nome dele é Jonatas. Esse é meu pai, né? Meu pai e minha mãe aí. O nome dele é Simírio. Amo muito, um batalhador, um guerreiro. Agora tem meu irmão, a minha tia Maravilha, que eu cresci junto com ela. Foi uma irmã pra mim. Amo demais. Meu pai e minha mãe. A bebezinha que tá na foto, eu não me lembro quem é, então eu não me lembro o nome. Essa moto que vocês estão vendo aí tem história, viu? Na hora que eu estiver contando ali, vocês vão lembrar dessa moto que estão vendo aí. Então, eu sei que nesse assentamento que nós fomos morar, quando eu tinha ali por 1 ano de idade, era bem difícil porque eu lembro que meus pais me carregavam no colo o tempo inteiro e andava muito tempo a pé. Então eles contam que às vezes andavam mais de 12 quilômetros a pé ou de bicicleta para ir à cidade, para fazer compras. A saúde nem se fala o quanto era precária, porque eu me lembro de épocas que nós íamos porque meus dentes sempre foram muito difíceis. Eles não amoleciam em casa e quando a gente se dava conta, já havia nascido outro, já tive dente que nasceu no céu da boca, então eu precisava sempre de estar indo ao dentista. E para a gente conseguir ser atendidos, tínhamos que ir de madrugada, né? Já teve vezes a gente sair de casa 3 horas, 4 horas da manhã, porque 5 horas da manhã já tinha que estar lá. Ou então, como não tinha ônibus nesses horários, às vezes nós tínhamos que sair um dia, às vezes não, tínhamos que sair um dia antes, dormir de favor na casa de alguém, e aí no outro dia acordar de madrugada e ir. Às vezes minha mãe levava até uns colchonetezinhos, umas coisas para colocar no chão pra gente dormir lá até o momento de ser atendido. E isso me deixava muito frustrada desde criança, porque já teve vezes da gente ficar ali naquele sofrimento e na hora de ser atendida, a pessoa olhar e falar assim: desculpa, o doutor não vai mais atender hoje. E sabe, às vezes era pro cara ir passear, às vezes era porque o doutor não tava mais com saco. Tipo assim, não pensava que a gente sofreu tanto por chegar ali e precisava muito ser atendido, porque tinha vezes que você não tinha mais dinheiro para pagar a passagem para ir de novo. E nós não tínhamos familiares ali, então a gente tinha que pedir favor para pessoas que nem, às vezes nem eram tão chegadas assim, mas a gente tinha que ficar na casa delas, mas de bom coração nos recebiam. Então, assim, tinha as dificuldades. Então, eu começava a olhar aquilo e desde sempre vinha no meu coração a vontade de fazer a diferença nesse meio, né? E aí, o que eu me lembro também é que tinha muita cobra onde a gente morava, muita cobra. Minha avó, eu não me lembro se a gente morou em casa de palha, assim, mas a minha avó morou, isso eu me lembro bem. E as cobras trançavam assim, e ela era mestre em achar as cobras, em ver as cobras. Só que a gente, criança, tava nem aí, né? Vivia indo pro mato sozinho, subindo em árvores sozinhos. E acabava que era super divertido pra gente. Era sofrido pros nossos pais, mas pra mim, meu Deus, daquele mundão todo que eu poderia ganhar, que eu poderia andar, correr e brincar, pra mim era legal.
Só quando era para ir a pé mesmo, para pegar ônibus para ir para a cidade, que para mim era tortura. Eu chorava muito, eu sentia muitas dores assim do lado, que o povo lá na época chamava de dor desviada, e eu entendia dor de viado, então quando alguém me perguntava, eu falava que eu tinha dor de viado. Isso eu me lembro muito bem. Mas foi um tempo que eu conto com muita saudade, eu gostava bastante, bastante mesmo. E quando nós fomos para lá, nós moramos um tempo com um tio meu que ainda morava ali. Depois esse tio meu foi embora. Aí nós mudamos para muito mais distante dessa cidade. Então, para chegar lá era bem mais difícil. A gente tinha que atravessar morro, subir e descer serra mesmo, sabe? Não é morro é serra mesmo, onde tinha onça, vários bichos assim, porque não se passava muita gente por ali. E eu nunca vi a onça, mas meu pai conta altas histórias assim que ele correu perigo ali. Então a gente se mudou pra lá, onde minha avó também foi, onde teve toda essa história das cobras, enfim. Eu não achei a foto pra colocar pra vocês, mas foi lá também que eu quebrei o braço. O povo fica sorrindo que eu tenho um braço mais torto que o outro. Os dois são tortos, mas tem um que é mais. Eu não achei a foto pra mostrar pra vocês, mas foi lá que eu quebrei o braço. Não me lembro como, parece que eu caí de um pé de piqui, enfim. E sei que a gente ajudava a plantar, meus pais a plantar, né? Porque pra comer ali a gente tinha que plantar. Então plantava milho, plantava arroz. É que às vezes podia até faltar várias coisas, como roupa, calçado, às vezes, né? Porque desgasta muito na região e dinheiro não se tem assim. Mas comida em si, nós tínhamos, porque a gente plantava, né? Já teve tempo porque nem tudo dá de uma vez só. Que eu lembro que as misturas eram bem regradas, mas sempre teve, né? Sempre teve, graças a Deus. E meus pais sempre batalharam muito. Meu pai, ele subia serra para tirar madeira lá em cima. Uma vez até quebrou a perna. Nisso nós já havíamos mudado para uma região melhor, tá? Uma casa melhor. E aí já entra a parte que eu tenho as fotos. Porque até então a vida era precária mesmo, a gente não tinha nem as fotos dos locais. A gente não tem as fotos, eu imagino que não tinha câmera para que tirasse essas fotos, né? Mas aí a partir daí eu já tenho fotos e vou estar mostrando agora para vocês a partir de quando nós nos mudamos para uma região melhor, ainda no assentamento, tá? Assentamento do INCRA, não é esses assentamentos sem terra que a pessoa consegue ficar até rica com o tempo, não. Era assentamento do INCRA, onde tinha muita fofoca e que às vezes, igual a gente, saiu com a mão na frente e outra atrás, porque você não pegou nem o documento da terra para conseguir vender ou ser pago pelo que havia feito no local, né? Então era bem difícil mesmo. Essa é uma serra, só que essa aí a gente subiu por hobby, assim, a gente amava subir essa serra, todo ano a gente subia essa serra, às vezes mais que uma vez no ano. Mas para mostrar para vocês o quanto era alto, era serra mesmo. Essa é minha mãe aí do meu lado. Mas, gente, sabe o que é legal nessas histórias todas? Que eu tiro de lição, assim? Nós ficávamos felizes com o pouco, sabe? Tudo era motivo de alegria pra gente. Quando saía pra comprar roupa, meu Deus, eu lembro quanto isso me trazia uma alegria enorme, assim. Porque não se comprava direto. Então, o dia que saía pra comprar era muito legal. Tinha um tal de Bonfim, ainda existe ainda. Mas que a gente só comprava roupa ali porque era mais barato. E outra coisa, assim, que a gente tira de lição também é como as pessoas que querem, elas conseguem chegar nos objetivos delas. Minha mãe, ela sempre foi um grande exemplo para mim. Porque quando ela se casou, ela não tinha graduação, ela não tinha formação superior. E mesmo mudando para um local longe daquele, onde não havia faculdades ali, ela não desistiu. Ela foi atrás do sonho dela, né? E mesmo às vezes tendo que andar a pé, 6 quilômetros, pegar ônibus mais uns 20 e poucos quilômetros, quase 30,
para fazer a faculdade de noite. Ela e a minha tia Maravilha, elas iam e elas conseguiram terminar a graduação em pedagogia dessa forma. Meu pai, muitas das vezes, porque ele sempre foi um incentivador, ele sempre se empenhou para que ela conseguisse se formar. Então ele levava ela de moto, às vezes chegava tarde do serviço, porque ele era o único que trabalhava fora para manter nessa época, mas ele levava ela e a minha tia, iam os três na mesma moto, para que ela conseguisse se formar. E ela não desistiu, ela foi até o fim. Terminou a graduação, ela começou a prestar concurso, ela prestou 2 concursos, passou nos 2. Eu não sei a ordem, mas parece que um ela passou em primeiro lugar e o outro em terceiro, sempre nas primeiras posições. Então, como vocês podem ver, eu não tinha desculpas para não estudar, para não ser persistente, para não seguir adiante. Porque minha mãe, mesmo com 2 filhos e morando naquela distância, ela persistiu, ela foi até o fim, ela conseguiu vencer. E meu pai sempre incentivando, a base de tudo, sempre dando conselhos, sempre exigindo de nós o melhor e dando incentivo para que nós fôssemos atrás dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. Então eu só tenho a agradecer. Eu não poderia deixar de primeiro contar a história dos meus pais, porque foi a minha base. Foi dali que eu tirei essa garra, essa vontade que eu tenho. E foi por eles que eu estou aqui hoje. É por eles que eu estou aqui hoje. Um abraço e até o próximo capítulo.